Meus irmãos, para nós que aqui vamos ficar, como em parte continuidade da aula da semana passada, nós vamos não apenas falar do catolicismo, mas falar de um elemento importante do catolicismo que eu acho que é central diante de toda a teologia ou a tradição católica, porque ela está no cerne de diversas práticas, né? Digamos que aquilo que direciona o olhar para Maria também direciona para outras práticas da idolatria, e que isso será visto numa próxima aula. Mas veja que toda a ideia que é construída pela Igreja Católica Apostólica Romana ao redor de Maria, ela se baseia em toda transformação possível que eles fizeram para adaptar a Bíblia a uma tradição e a um sincretismo religioso com as outras religiões, para estabelecer, de certa forma, algo que é único em tantas outras religiões, né? Nós, na cabeça dele, não tínhamos uma deusa, e agora eles não vão assumir isso, tá? É a minha posição diante do olhar para a teologia deles. Agora eles têm uma deusa. Então nós temos Maria no mesmo patamar de Jesus Cristo, do Espírito Santo, de Deus Pai, porque aí a família está completa. Você tem pai, mãe e filho. A trindade é quase que representada por pai, mãe e filho, né? Contudo, se de um extremo nós temos isso, por outro extremo, alguns desprezam Maria, alguns sequer falam alguns ignoram e até se ressentem ou xingam, né, Maria, como se ela tivesse culpa do que foi feito com ela. O que nós precisamos então é achar o caminho bíblico, não é nem o meio termo, mas o caminho bíblico para compreender qual que é o papel de Maria e, portanto, entendê-la como bem-aventurada. Como nós acabamos de ver, voltemos para Lucas capítulo 1, nós vamos ver que o que antecede, na verdade, o cântico de Maria é a visita de Maria a Isabel, né? Então, no verso 39, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Bendito, bem-aventurada, né? Uma graça excepcional que faz com que ela tenha uma felicidade ou uma posição de alegrias também muito maior do que qualquer outra. Bem-aventurada, portanto, Maria, significa que nós vamos ter que pensar no papel dela diante da obra da salvação, porque isso é questionado pela doutrina católica, né? E o que acontece a partir dessa participação dela. E aí nós temos representações, né, em quadros, na Capela Sistina, de diversas formas de expor a relação de Maria, seja ela segurando o menino Jesus, né, e você vê ali que ela está no céu segurando o menino Jesus, como se já estivesse no céu e já estivesse com Jesus ainda pequeno, né, criança e não adulto, né? Mas por que disso? Porque eu estou reforçando na pintura a imagem da mãe, certo? De Jesus, um bebê que está aos braços da mãe, né? E aí você tem a posição de Maria centralizada na figura. O destaque principal se dá a ela, né?
Você vai ter outra imagem também, né, com Maria cuidando do bebê na manjedoura. Então você vai ter ali uma de diversas representações. E se a gente for pensar em outras artes, em outros nomes ditas santas hoje, todas elas, de certa medida, vão direcionar para Maria, né? Nós temos a Basílica de Aparecida. Mas o que é Aparecida? A Nossa Senhora de Aparecida, se não a representação de uma escultura, de uma imagem de Maria, que foi achada num rio, certo? E portanto, por isso Aparecida, né? A Nossa Senhora, então, Maria aparecida no rio, certo? De forma miraculosa, né? Boiando. Se você vai para outras, em Ourinhos, tem lá, deixa eu ver se eu lembro do nome correto, Nossa Senhora do Vagão Queimado. Tem a igreja lá. Por quê? Porque a imagem de Nossa Senhora foi achada dentro de um vagão queimado. Então, como contextualizar? Ourinhos tem trem, como tinha aqui, né? Mas até pouco tempo atrás ainda passava trem lá dentro de Ourinhos, e tem uma região lá que tem tanques de combustível, e aí você tinha transporte de combustível e você teve lá um acidente e queimou-se o trem, vagão, mas o que sobreviveu? A imagem de Nossa Senhora. Então, da mesma forma que teve a que saiu do rio, teve a que estava lá e não foi queimada. Então, a Nossa Senhora do Vagão Queimado. E aí eu vou lá, construo a igreja e coloco a imagem, certo? Com prova de fé a esta que sobrevive, né? Então são várias as formas, não apenas de falar de Maria. E tanto é que você não vai achar a estátua de Maria, adoração a Maria, mas vai ser Nossa Senhora, né? Bom, vamos nós então para o símbolo de fé, de adoração para Maria. Quem tem tradição católica vai lembrar, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Até aqui, temos algum problema? Ave Maria é uma saudação. Ave César, Ave Maria, certo? É uma saudação antiga, né? Cheia de graça. Maria era cheia de graça? Com certeza. O próprio anjo fala que ela é cheia de graça, correto? Ao anunciar que ela seria usada por Deus. O Senhor é convosco. De fato o Senhor foi com ela, por quê? Porque Ele escolheu ela, certo? O Senhor é convosco. O Senhor está contigo para uma missão. Bendita sois vós entre as mulheres. Veja que isso a gente acabou de falar. Quem que falou isso? Bendita, bem-aventurada. Isabel que falou isso. E Isabel falou da boca para fora? Não. Tomada pelo Santo Espírito, o que Isabel fala? Bendita sois vós entre as mulheres. Mas por quê? Porque você é especial? Não. Ela faz isso porque bendito é o fruto do vosso ventre. Correto? Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Cristo, o Salvador. Então, até aqui, a gente não tem problema nenhum com a Ave Maria. O que sucede, talvez então dê algum problema. Vamos ver. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós temos um problema agora? Só um? 2? 3? Ou cada vírgula ali é um problema? Né? Porque se nós olharmos Santa Maria, qual que é o sentido de colocar santa para ela? É representar a adoração a ela.
torná-la santa. Quem que é o único santo? Nós todos somos santificados, correto? Mas quando eu afirmo que ela é santa, eu estou falando que ela é santa tanto quanto santo é Jesus Cristo. Portanto, sem pecado. Santa Maria, mulher sem pecado. Mãe de quem? De Jesus Cristo? Homem? Não, mãe de Deus. Se você é mãe de Deus, o que você é? Você só pode ser Deus, certo? Então, se você é santa, sem pecado, mais do que isso, você é mãe de Deus, igual a Deus. Rogai por nós. Portanto, agora, como santa, como mãe de Deus, a missão que nós colocamos para ela, ou o pedido, qual que é isso? Rogai por nós. Quem que pode interceder pelo homem junto a Deus? Rogai por nós, os pecadores. Então, você que é santa, rogue por nós, pecadores, junto de Deus, porque você é mãe de Deus. Agora e quando? Na hora de nossa morte. Por quê? Porque quem que pode nos livrar então do inferno? Ou do purgatório? Quem que pode interceder para nos tirar da condenação eterna pelos nossos atos? Na hora de nossa morte, quando estivermos recebendo uma dos 7 sacramentos, que é a extrema-unção. Quem que vai rogar por nós? Maria. E aí, para exemplificar, se você, agora teve até uma continuidade do Alto da Compadecida, né? Mas tem um filme mais antigo, que o final do filme é a hora que está todo mundo lá na igreja e está todo mundo indo para o inferno, porque não sobrava um lá, tudo picareta, tudo sem vergonha. E aí, quando as portas da igreja lá no final abrem e o diabo aparece para jogar todo mundo no inferno, vem como é que é o João Grilo, e ele fala o quê? Ele rogai por nós, Maria. E aí aparece Fernanda Torres de Maria, certo? Então ele clama, chama a mãe, e o que acontece? A mãe vem. E o que ela faz? Ela conversa com Jesus, e ela convence Jesus que ele tem que agir com misericórdia, e portanto ninguém vai para o inferno. Olha só, a mãe intercedendo, intercessora. Esse é o papel de Maria, de forma dramática, de forma até como piada ali, né, mas representando a expressão da fé, né, como comédia, mas expressando a fé católica, do papel de Maria como alguém que pode até mesmo te tirar do inferno ao interceder junto a Jesus Cristo, para que você não receba a condenação que lhe é merecida. É isso que nós temos na representação da Ave Maria. Então o problema não é o começo, é o que está no meio e no fim, e é o quanto isso expressa a fé católica em Maria. E o que isso tudo tem a ver conosco? Tem a ver que isso tudo não acha amparo bíblico para essa afirmação que é feita. Então, quando se reza um terço, ou então a novena, que daí a novena é só multiplicar por não sei quantos terços, né? Mas basicamente se você pegar o que está na mãozinha ali, você vai ter lá, cada conchinha menor uma Ave Maria, e você tem uma maior, uma bolinha maior, que é o Pai Nosso. E aí você vai rezar o terço inteiro, que é tudinho ali, 5 mistérios, né? E aí você vai passar por tudo isso, né? Falando, e quando você confessar para o padre os seus pecados, que não são todos, né? Porque tem pecados pequenos que não precisam ser confessados, outros medianos ou graves, aí sim, ele vai mandar você fazer o quê?
rezar tantos Pai Nosso, tantas Ave Maria, tantos terços, tanta novena, certo? Ou até fazer uma missa, né? Depende da gradação do seu pecado, certo? Quem foi Maria, de fato, biblicamente? Qual o seu papel no plano eterno de Deus? A gente não tem que ficar aqui batendo neles. A gente tem que entender o que a Bíblia diz. É isso que nos compete. Entender o que a Bíblia diz, porque quando confrontados, ou quando necessário confrontar, nós vamos afirmar o que a Bíblia diz. E veja que, primeiramente, nós vamos ter vários textos falando sobre Maria. Todos eles no Novo Testamento. Para ser mais preciso, 40 versículos. 40 formas diferentes de se referir a Maria. Primeiro, somente pelo nome, Maria, nós vamos ter 19. Depois nós vamos ter como mãe de Jesus, veja, não mãe de Deus, mas mãe de Jesus, nós vamos ter 4 versículos. E aí, depois, como sua mãe, ou seja, a mãe de Jesus, de novo, não falando mãe de Deus, certo? Sua mãe, Jesus, no contexto da frase, outras 15 vezes. E mulher, né? Apenas como mulher, 2 vezes. Em João. Tira a foto e grava. Esses são os 40 versículos que nós vamos ter de referência a Maria. Nós não vamos olhar um por um agora, mas vamos olhar basicamente todos os contextos que estão ali. Maria, mãe de Jesus, como mãe e como mulher, sendo tratada. Ou seja, em nenhum momento se trata Maria como mãe de Deus, se trata Maria como santa, se trata Maria como intercessora, em nenhum trecho bíblico, nenhum. E esse é o desafio. E aí a gente pode desafiar o católico, abrir a Bíblia católica e achar se tem mais coisa além desses 40 versículos. Não acha. Na Bíblia deles. Para não falar que a gente está usando a nossa Bíblia, que tem livros a menos do que a deles. Portanto, o que de fato é falado sobre Maria? Vamos a Mateus 1:16. Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 16. Quem achar pode ler. Veja, a genealogia de Jesus é tratada em Mateus. E por que isso? Porque o importante é falar que Jesus, ele é da linhagem de Davi, correto? Filho de Davi, não é? Porque por meio da casa de Davi viria a salvação, correto? Mas o vínculo sanguíneo que deveria existir de Jesus com Davi é dado por quem? Por Maria? É interessante isso. Vocês já pararam para pensar? Era Maria que era descendente de Davi? Não, vocês acabaram de ler. Quem que é? Jacó gerou a José. Esse José não é qualquer José, é o José, marido de Maria, correto? Da qual nasceu Jesus. Mas Jesus nasceu da relação entre José e Maria? Não. Então Jesus tem o sangue, a linhagem de José? Não. Jesus não tem a linhagem de Davi, por sanguíneo, por transferência genética. Jesus está na linhagem de Davi por meio da adoção que José faz de seu filho Jesus, o qual foi gerado por meio do Espírito Santo. Já parou para pensar sobre isso? Que Deus nos adota como filho.
porque o único filho genuíno é Jesus Cristo. E esse exemplo de adoção ele se dá por meio de José, que também adota Jesus como seu filho. E a ele concede, portanto, a linhagem de Davi. A listagem, então, da genealogia mostra que Maria não era da linhagem de Davi, né? Mas era alguém importante, porque foi escolhida por Deus. Lucas 1, 26 a 28, quem achar pode ler. Lucas 1, 26 a 28, que é o anúncio feito pelo anjo Gabriel. 28. Veja que nós estamos então vendo, além da genealogia, agora com Lucas sendo um pouco mais detalhista, nós vamos ver o que acontece antes de Jesus nascer, que é exatamente o anúncio, né? Então, no 6º mês de gravidez de Isabel, né, o anjo aparece a Maria e ele fala com Maria. E ele anuncia, portanto, que ela seria instrumento de Deus para gerar o Salvador. E ela fala: mas como que eu vou gerar se eu não coabitei, se eu não conheci o meu marido? E aí é lembrar de toda a história que os irmãos já conhecem. Eles estavam já prometidos, casados, só que ainda haveria cerimônia, eles ainda consumariam isso, estavam noivos, digamos assim, mas havia todo o acordo, isso iria acontecer. Fato então dela aparecer grávida implicaria em cancelar tudo isso, em ela até mesmo ser apedrejada, né? Mas o que acontece antes do anjo falar com Maria? Ele vai falar com quem? Com José. Veja que antes do anjo anunciar a Maria, ele anuncia a José. E portanto, o vínculo permanece e Maria então compreende que ela será instrumento de Deus para ser usada por Deus para gerar o Salvador. E ela vai então contar isso para Isabel. E ciente disso, chegando na casa de Isabel, Isabel a chama de bem-aventurada, assim como o anjo falou, e ela louva ao Senhor. E aí a gente entende que o cântico dela de engrandecer ao Senhor. E perceba que tudo isso, a glória está sendo dada a quem? A Ele. E qual que é o reconhecimento que Maria tem nesse papel? Senão de serva. Em nenhum momento você vai achar aqui o anjo falando que ela é santa, que ela é sem pecado, tampouco que ela não poderia coabitar, conhecer José e ter relações e ter outros filhos. Certo? Você não acha isso. Terceiro, ela profere um cântico que nós já lemos, versos 46 a 56, vai falar exatamente dessa adoração a Deus. Veja que Maria ela não se exalta, tampouco ela se coloca no patamar de Deus ou de mãe de Deus. Em nenhum momento nós vamos achar na Bíblia o termo mãe de Deus. Ela vai ser mãe de Jesus Cristo. Ah, mas Jesus Cristo é Deus. Calma lá. Ela é mãe do Jesus homem. Ela não é mãe de Jesus Deus. Ela foi instrumento de Deus porque era necessário. E aí a gente vê ela falando isso, Isabel falando isso, e a profecia falando isso, que era necessário que viesse de uma mulher o Filho de Deus, que se encarnasse. Bom, se é isso que nós temos então, vamos para as controvérsias, que é aí que é interessante, é onde o circo pega fogo, né? Porque se os 40 versículos não falam nada, aqueles 40 versículos não falam nada sobre a doutrina sobre Maria, e o início aqui também não
onde a gente vai ter algumas coisas. Essa ideia de rogar, por exemplo, né? Talvez venha de João 2. Vamos lá para João, Evangelho de João, capítulo 2. Os irmãos conhecem essa história. Bodas de Caná, Galileia. Diz assim o texto: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Esse é um dos trechos que eu coloquei lá, tá vendo? Mãe de Jesus, né? Jesus também foi convidado. Então, já começa aí. Jesus estava morando com Maria? Não. Jesus já tinha saído, já não estava mais com Maria. Até porque ele já tinha sido batizado, então, portanto, já estava com seus 30 anos, ele já estava lá escolhendo os discípulos, correto? Jesus já estava com a sua missão. E eu sei que ele já tinha escolhido os discípulos, porque o verso 2 diz: Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Portanto, é alguém que já estava longe da casa-mãe. Mas, casamento de família, vamos mandar o convite para Maria e vamos mandar o convite para Jesus, certo? Família, reunida para celebrar. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metreiras. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. E aí a gente já sabe o resto da história, que é o melhor vinho, né? E portanto, depois disso, verso 12, ou melhor, verso 11: com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Terminou a festa, vamos lá para a casa da minha mãe, né? Vamos continuar conversando, fazer uma festa lá. Vamos dar uma pausa, né, na jornada. É isso que aconteceu. Mas nesse caminho, veja que 2 dos textos colocados lá já estão aqui, né? Mãe de Jesus, sua mãe. Veja que em nenhum momento fala dela como alguém santa. Mas o importante a destacar aqui é o quê? Qual que é o papel de Maria nessa história? Para a doutrina católica. É que ela fez o quê? Ela pediu. E Jesus obedeceu. Segundo a doutrina católica. Então aqui está uma base importante para esse rogar de Maria, certo? Só que é interessante que a forma como Jesus responde e a tréplica de Maria. Maria sabia quem era Jesus. E se ela sabe quem é Jesus, e até ao ponto de falar: Jesus, acabou o vinho, não dá para entender que ela saberia que Jesus ia transformar água em vinho, correto? Mas é a mãe que vai procurar o filho e falar: ó, e o filho mais velho, né? Não é o filho mais novo, porque estava lá a família. Ó, Jesus, acabou o vinho, e agora? O que vai acontecer aqui nessa festa, né? E aí o que Jesus responde? Mulher, o que tenho eu contigo? Mulher, não estou mais na sua casa. Mulher, não sou mais dependente. Mulher, não estou mais debaixo da sua autoridade. Estou aqui, ó, com os discípulos. Não é chegada a minha hora. Não está na hora ainda de eu me revelar. É lógico que se não fosse a hora, Jesus não haveria feito o milagre, né? Se Jesus o fez, é lógico que ele está se posicionando diante de Maria de uma forma até retórica, né?
E aí tem alguns comentaristas que falam que, se por um lado alguns acham que Jesus está sendo muito ríspido, mulher, que tenho eu contigo? Na verdade ele está sendo carinhoso com ela, pela forma do verbo ali, ou melhor, do substantivo, pela forma como é construída a frase dentro do contexto ali, ele está sendo carinhoso, falando: olha, mulher, ô minha mãe, mulher, não tenho mais trato, a não ser a obra que meu pai me deu. Essa é a minha missão. Eu não tenho que me ligar com essas pequenas coisas, eu não tenho que resolver esses problemas. Mas Jesus segue com o plano dele, de Deus e não de Maria, por interceder, porque ele faz. E ele vai lá e faz a obra, o milagre. Mas veja que ele não se anuncia como Salvador. Portanto, por mais que ele fizesse o milagre, ele não estava antecipando o seu papel como Messias ali, como Salvador. Esse é o primeiro trecho. Alguma dúvida? Então veja que é de fato para tentar criar uma separação de papéis ali. Ele não vai nem chamar de mãe, ele não vai chamar de nada, a não ser mulher, né? Vamos para João 19 agora. João 19, do versos 25 a 27. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, está vendo? Do mesmo jeito que ele falou antes: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Qual que é a relação de Jesus agora com a sua mãe? No momento da cruz, da partida, o que ele fala para ela? Usando o mesmo termo. Então ele não está bravo, lá e nem agora, certo? De forma muito carinhosa ele fala: mulher, eis aí o teu filho. Quem que é? Ele? Não, João, o discípulo amado, João, que escreveu o evangelho. Olha o cuidado de Jesus com a sua mãe terrena. Está aqui. Tem alguém que vai cuidar de você agora, porque a minha missão é continuar de outra forma e eu vou agora morrer. Mas para te ajudar, te acompanhar, cuidar de ti, porque era papel dos filhos, honrar pai e mãe, correto? Cuidar. O que ele faz? Ele providencia cuidado para Maria. E ele fala com o discípulo: eis aí a tua mãe. Cuide dela. Cuidado. Certo? Isso nos ajuda, em certa medida, a desconstruir uma relação de Jesus como dependente de Maria. Bodas de Caná, mais do que ele obedecer, na verdade, a fala e a forma dele se expressar é semelhante à despedida. Portanto, o que ele está falando é: olha, eu tenho uma missão. O que é a sua preocupação aqui na terra? Ela pode até ser genuína, mas não é a preocupação principal, a minha missão principal. Eu tenho algo a fazer, a missão do meu Pai que me enviou. Atos 1, de 12 a 14.
Atos 1, de 12 a 14. Então, voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival. Voltaram quem? Jesus e uma galera. Não, Jesus não, né? Seus discípulos, certo? Que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eu não sei se vocês repararam, mas quem que estava ali? Além dos discípulos e além da mãe de Jesus, ou seja, que voltou para Jerusalém depois da perseguição ali inicial, certo? Então eles fugiram com medo de Jesus, morreu. Então vamos ficar concosados, vamos ficar escondidos, vamos sair daqui. Mas Jesus vive, porque ele ressuscitou. E ele não só ressuscitou, como ele apareceu. E aí todos viram ele subir ao céu. Então eles compreendem, renovam a esperança e, fortalecidos agora, eles voltam, correto? Para Jerusalém para fazer a missão que Deus deu, que Jesus lhes deu. E quem que estava indo lá, além dos 12 discípulos? Ou dos 11, melhor dizendo? A família. Então estava lá os irmãos. Jesus tinha irmão? E não é que tinha. E onde a gente já leu isso? Por acaso? Volta. João 19. Vamos voltar. João 19. João 19 vai falar que Maria estava ali, junto com outras, né, aos pés da cruz. Mas se nós ampliarmos o texto, nós vamos ver outros momentos onde Maria não está sozinha, ela está acompanhada. Por quem? Pelos irmãos de Jesus. E é interessante que depois da citação a José, lá no comecinho da vida de Jesus, e talvez até pela sua infância, você não acha mais a figura de José. Na vida adulta de Jesus, você não tem mais citação de José. E você vai ver vários momentos onde Maria é anunciada, os irmãos são anunciados, mas José não é anunciado. Muito provavelmente porque José já havia falecido. E aí, voltando para João 2, nós vamos ver que lá, no momento em que haveria o primeiro milagre, quem foi convidado para a festa? E quem estava lá? Só Jesus? Não. Estava Jesus com seus discípulos? Sim. Estava Jesus com seus discípulos e Maria? Sim. Mas não no começo, olha para o final. Verso 12. Terminada a festa, para onde eles foram? Para Cafarnaum. Quem que foi? Sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E por que é importantíssimo nós reafirmarmos que Jesus tinha irmão? Porque só tem um jeito de Jesus ter irmão. É que Maria deu à luz a outros filhos, correto? Cujo pai não era o Espírito Santo, digamos assim. Quem que era o pai? José. Portanto, se Maria deu à luz outros irmãos de Jesus, meio-irmãos, né? É porque ela coabitou com José. Então,
Maria não é a virgem, porque ela não permaneceu virgem, ela não morreu virgem. E por que é importante para a doutrina católica falar que Maria estava virgem? Porque na concepção deles o sexo tem um quesinho de pecado, se não é para procriação. E mesmo assim é a marca do pecado. E se ela não pode ter pecado, porque ela é santa, ela tem que ser virgem. Ela não pode se contaminar com o pecado do ato sexual. Você entende a lógica? Só não sei aonde está na Bíblia, mas essa é a lógica. Então, eu desprezo o texto bíblico ao afirmar que Jesus tem irmãos. Eu desprezo o texto bíblico falando que Maria coabitou com José, consumou o seu casamento. Eu desprezo o fato de que Maria não permaneceu virgem, para sustentar uma doutrina que não é uma doutrina bíblica, mas uma doutrina necessária para reafirmar uma posição de uma mulher como deusa, como mãe de Deus, como pura, como santa, que tem poder para rogar a Jesus que interceda por nós, que se torne deusa. Essa é a lógica da construção da doutrina. Compreende? Tem outros trechos que vão aparecer falando de Jesus? Vai. Vamos lembrar de Jesus reunido na casa com várias pessoas, os seus discípulos, muita gente, e aí o povo que está lá perto da porta fala: "Ô Jesus, sua mãe, seus irmãos estão aqui", na expectativa de que, bom, é a irmã, é a mãe de Jesus, é a irmã de Jesus, os irmãos, né? Vamos deixar eles passarem, aí tá cheio aqui, mas sai daqui, né? Vamos dar espaço para a família dele. O que Jesus faz? Semelhante ao que ele falou: mulher, que tenho eu contigo, mulher, toma aí seu filho. O que Jesus fala? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Se não esses que estão aqui. Perceba que é Jesus não sendo grosso, tampouco ignorando ou desprezando a sua família, mas é Jesus reafirmando, não tanto para eles, mas para as pessoas, de que o vínculo dele com Deus, a missão dele com Deus e o papel dele como Salvador é muito maior do que o Jesus terreno. E ele estabelece, portanto, um vínculo maior do que o vínculo de sangue, que é o vínculo de fé. Quem é minha família, senão esses que estão aqui? Quem é minha família, senão esses? Onde é minha casa? Afinal, o filho não tem onde repousar. Sua cabeça. Percebe que Jesus desconstrói esse vínculo humano para construir o vínculo com o Pai. E ele vai reafirmando, segundo a narrativa bíblica, cada vez mais o papel dele como filho de Deus. E é por isso que os fariseus vão tentar pegar ele, porque se ele é filho de Deus, ele é Deus. E não é à toa que eles vão colocar que Maria é mãe de Deus. Por quê? Porque se ela é mãe de Deus, ela é Deus. Assim como, veja, o trocadilho é semelhante ao que Jesus fez, para se vincular como divino. Tudo muito bem pensado. Marcos 3, de 31 a 35, é exatamente o trecho que eu acabei de falar. Nisso chegaram sua mãe, seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora, tu os procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Sabe o que vocês são? Sabe o que nós somos? À medida que nós fazemos a vontade de Deus?
família de Jesus. É isso que ele afirma. Portanto, veja que, friamente, olhando para somente esses textos, nós conseguimos desconstruir a base, a sustentação bíblica para a afirmação de que Maria é virgem, de que Maria é santa, de que Maria não tem pecado, de que Jesus não teve irmãos, de que Maria não coabitou. Vários pressupostos para afirmar que Maria é mãe de Deus. E isso está escrito, né? Quando a gente olha para a Bíblia, porque qualquer afirmação dessa não se sustenta quando você vai para o texto original, escrito pelo próprio evangelista, correto? Você não vai achar base para isso. Antes de colocar algumas perguntas que nós vamos responder ali, momento história, que eu esqueci de colocar no slide, a expressão mãe de Deus foi o Concílio de Trento em 431 depois de Cristo. A assunção de Maria, veja, quem foi assunto ao céu? Quem que subiu? Não passou pela morte física. Jesus passou pela morte física, ressuscitou e levitou, correto? Foi indo para o céu. Todo mundo viu a assunção de Jesus. Mas quem, segundo a tradição católica, também foi levado aos céus? Maria. Certo? Segundo o mesmo concílio, não, concílio de Calcedônia em 451. Oficialização do culto a Maria, uma vez que ela é Deus, certo? Mãe de Deus. Instituído pelo Adriano I no concílio de Nicéia em 787. Maria permaneceu virgem e sem outros filhos. Veja que isso só vai acontecer no concílio de Latrão em 649 depois de Cristo. Lá em 649 que vão falar isso. Dogma da Imaculada Conceição, ou seja, ela foi concebida sem pecado também, correto? A Imaculada Conceição, encíclica promulgada pelo Papa Pio IX em 1854. Maria, nossa advogada e intercessora, coisa novinha, Catecismo de Pio X em 1905. Dogma da Assunção de Maria, reafirmado, promulgado pelo Papa Pio XII em 1950. Quem falou foi o Papa, baseado nos concílios, mas também na tradição e na interpretação dada, ou na necessidade de fazer adaptações teológicas para colocar Maria como tudo aquilo que está na Ave Maria. Certo? Como que a gente desconstrói algumas coisas? Bom, primeiro, quem foi Maria? Nós já lemos João 2:1, 2:3, 19:25 e Atos 1:14, que fala que Maria é a mãe de Deus? Não, Maria não é a mãe de Deus, é a mãe de Jesus. Nenhum momento você vai achar na Bíblia ela sendo tratada como mãe de Deus, com o propósito de divinificá-la. Certo? Maria viveu imaculada, portanto, sem pecado? Não. Vamos para 2 textos. Alguém abra, por favor. Um texto só, que o outro bem grande. Romanos 3:23. Alguém abre, por favor, em Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem não pecou? Que a Bíblia afirma? Jesus Cristo. Porque é Ele que vai salvar esses que todos pecaram. Não existe base bíblica para afirmar que Maria é imaculada, sem pecado. Em Hebreus 4, verso 14 e 15, tendo pois a Jesus, Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão,
Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quem foi achado sem pecado mesmo sendo tentado? Jesus, não Maria. Maria faz mediação, advoga nossas causas ou intercede em favor de nós? Não. 1 Timóteo 2,5 e 1 João 2,1. Dois textos, vamos lá? 1 Timóteo 2,5 e 1 João 2,1. Quem que é o único entre a humanidade e Deus? Jesus. Tem papel para alguém ficar rogando aí, intercedendo? Não. 1 João 2,1. Zé Fini, passa a régua. Quem que é o advogado? Maria é advogada? É ela que intercede? É ela que roga? É ela que te livra? Não, só tem um advogado. Um que é capaz de te defender diante da justiça e do juízo de Deus. Jesus Cristo, o único sem pecado. Maria, com Jesus, é nossa corredentora? Ela nos salva juntamente com Cristo? Não. Atos 4,12. Quer achar? Pode ler. Pronto. Os católicos, eles não vão negar que Jesus Cristo é o único Salvador. O que eles fazem é ir além, colocando Maria como alguém capaz de rogar a este que salve as pessoas. Portanto, Maria é corredentora na concepção deles. Por quê? Porque vamos lembrar lá do Alto da Compadecida? Você está na desgraça, com o pé no inferno, o que você faz? Roga para a mãe, chama a mãe. Porque aí a mãe vai falar que tem uma conversa com o filho. E ela vai amansar o coração do filho. É isso, literalmente isso. Portanto, ela se torna corredentora. Ela é capaz, ela tem poder de interferir no processo, na justiça de Deus, no juízo condenatório de Cristo. Maria permaneceu virgem? Não, já vemos vários aí. Mateus 12, 46 a 47, Marcos 3, 31 a 32, Lucas 11, 19 a 20. São esses, dentre outros textos, que vão falar o quê? Dos irmãos. Jesus teve irmão, e só tem um jeito dele ter irmão. Ela coabitando com José. Portanto, ela não pode permanecer virgem. Até mesmo porque não foi isso que o anjo falou para ela. E não é isso que todo o Velho Testamento vai falar sobre a que seria escolhida. Maria foi elevada ao céu, onde vive em corpo e alma com Jesus? Não. Quem que ascendeu ao céu? Atos 1, 9 a 11. Quem subiu ao céu? Diante da vista de todos, narrado pela Bíblia, foi Jesus Cristo. Temos alguém mais que a Bíblia fala disso? Não, não tem. Portanto, é o desafio de chamar todo católico a olhar para a Bíblia deles e achar texto bíblico que sustente
E aí você pode até colocar como suspensão, tá? Não vamos nem falar dessa questão agora aqui de Jesus ter irmãos. Vamos deixar para discutir todo o resto? Vamos. Onde que ela fala que ela é mãe de Deus? Onde fala que ela tem poder de rogar por nós? Depois de desconstruir essas duas coisas, então vamos agora olhar para o texto lá e vamos perceber que na verdade você está lendo errado? Veja, não vamos sair daqui dispostos a metralhar, a brigar com todo católico agora, né? E se a gente volta para a semana passada, onde nós vimos que não há elemento bíblico para nós chamarmos a Igreja Católica Apostólica Romana de igreja cristã, assim como nós concebemos como cristã, certo? Porque não toma a Bíblia como única regra de fé e prática, por causa de todos os elementos lá que a gente já discutiu na semana passada. Eu não vou aqui agora sair mandando todo católico para o inferno, falando que todos eles não são cristãos. Eu não devo fazer isso nem com eles nem com qualquer outro. Por quê? Porque a mensagem da cruz é o quê? Salvação. O ato de Jesus mostra o que de Deus por nós? Justiça, juízo, mas misericórdia, porque somos alcançados pela sua graça. E o que Jesus fala que nós devemos fazer então? Como servos dele? Anunciar a condenação? Não, anunciar a graça. Assim como João Batista fazia. Qual que era a mensagem de João? Arrependei-vos. Ele não mandava os outros para o inferno. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vocês ainda têm chance. Convertam-se, mudem de vida. O que nos cabe, portanto, no embate sobre a fé cristã? Enfiar a espada? Dar o primeiro lance? Primeira chicotada? Não. O que nos cabe é defender a palavra de Deus. Defender a genuína fé cristã. Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Maria, bem-aventurada, a que foi um instrumento de Deus para que viesse o Salvador. Foi uma mulher, como tantas outras mulheres na Bíblia, temente a Deus, sabedora do seu papel como serva do Senhor, e cumpriu esse papel cabalmente até o fim de sua vida, para que Jesus Cristo fosse glorificado como Senhor e Salvador. Para nós então, leitura final: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2,5. Esse é o texto que nós vamos ler quando as outras salas chegarem aqui. Alguma dúvida, meus irmãos? Alguma pergunta? Enquanto a sala sobe.